Meus amigos, muita polêmica nesse final de semana. Enfim, o meu parceiro, o grande craque Neto, falou que o Corinthians não merecia o título de 2005. Enfim, teve muito cara aí questionando o busto dele, enfim, a idolatria dele por dizer isso. Mas vai lembrar que a gente está numa democracia e as pessoas têm as opiniões. Talvez o grande craque, meu irmão, tenha se equivocado pelo fator histórico. A verdade, eu queria fazer aqui um, um esforço de memória para a gente voltar lá nos áureos anos de 2005, Campeonato Brasileiro, Tevez e Nilmar arrebentando, eram os galácticos do Corinthians, né? E naquele ano, o Campeonato Brasileiro de 2005, o Corinthians começou o campeonato com o Márcio, sob o comando do Márcio Bittencourt, e que de fato foi o técnico que treinou o time a maior parte da campanha. E finalizou, e depois eu descobri que a pedido de alguém lá da Confederação Brasileira de Futebol, finalizou com Antônio Lopes, que acabou se sagrando campeão brasileiro, faltando poucas rodadas, ele assumiu o time. Mas vamos lá, só recordar um pouco desse caso aí, que é importante. O Campeonato Brasileiro de 2005, o Corinthians fez a melhor campanha com 81 pontos e foi campeão brasileiro. O Inter, o eterno time do DVD, foi o vice-campeão com 78 pontos. Portanto, 3 pontos a menos vitórias, menos saldo de gols, enfim. Então, quando se questiona o título, muita gente lembra do pênalti do Tinga, que foi o confronto decisivo do segundo turno, Corinthians e Inter, onde o Fábio Costa, de fato, faz pênalti no Tinga, e o Márcio Rezende de Freitas, o árbitro do jogo, ignora, e não só ignora, como expulsa o jogador do Inter. De fato, isso foi extremamente equivocado e prejudicou o Inter. Mas vale lembrar que, mesmo que o Inter tivesse de fato vencido aquele jogo, o Corinthians se sagraria campeão brasileiro, porque os times empatariam com o mesmo número de pontos e o Corinthians venceria nos critérios de desempate. Mas aí vai ter gente falando assim, pô, mas não é isso não. São os jogos da máfia do apito, a eterna máfia do apito, porque tiveram, vocês vão lembrar, 11 jogos. Descobriu-se naquele período que 11 partidas aptada pelo Edilson Pereira de Carvalho, réu confesso, né, que admitiu a picaretagem no jogo, que existia todo um esquema ali para os caras ganharem dinheiro. O Edilson Pereira de Carvalho apitou 11 jogos, sendo eles um do Inter e dois do Corinthians. Esse do Inter, o Inter tinha vencido o Coritiba e venceu na reposição no jogo que foi reposto. Ele também venceu. Muitos alegam que o Corinthians, que a injustiça está nesse retorno, né, dos jogos, porque de fato o Corinthians, os dois jogos que foram cancelados, o Corinthians tinha perdido, um contra o São Paulo e um contra o Santos. Contra o Santos, o Corinthians vence o jogo reposto, e contra o São Paulo empata, ou seja, o Corinthians tem 4 pontos a mais computados e estaria aí, segundo os chorolados, né? Segundo os torcedores gaúchos vermelhos chorões, aí estaria de fato é, a diferença. Vale lembrar que aí é o ponto que o Corinthians também foi vítima da máfia do apito, porque o Edilson Pereira de Carvalho apitou os dois jogos que o Edilson Pereira de Carvalho apitou, o Corinthians perdeu. Então, aonde está o benefício da máfia do apito? O Corinthians também foi vítima da máfia do apito. Essa é que é a grande verdade. Os dois jogos que voltaram a ser realizados foram realizados justamente como todos os outros 9 jogos também foram realizados. Alguns aproveitaram, outros não, mas a verdade é que o Corinthians não foi beneficiado, porque os dois jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, o Corinthians perdeu os dois. Então, a verdade, a gente precisa só explicar o fator histórico para as pessoas terem um entendimento de fato de tudo que aconteceu, para não sair aí defendendo. Foi o caso do Neto, acabou
se equivocando, mas, enfim, essas coisas acontecem, muita gente comete esse equívoco, principalmente quando se fala em erro do apito. E essa história do VAR está trazendo muita coisa antiga aí de volta à discussão. Mas agora, falar que vai tirar o busto de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, vamos acordar aí, vai.